Olá, bem-vindos à nossa aula de número 3 do curso Pré-FMG Língua Portuguesa. E o assunto de hoje é muito importante: coesão e coerência textuais. Eu vou começar convidando vocês a ouvirem um trechinho da música Bye Bye Brasil, uma composição de Chico Buarque e Roberto Menescal. Presta atenção nessa letra. Coração, não dá pra falar muito não. Espera passar o avião. Assim que o inverno passar, eu acho que vou te buscar. Aqui tá fazendo calor. Deu pane no ventilador. Já tem fliperama em Macau. Tomei a costeira em Belém do Pará. Puseram uma usina no mar. Talvez fique ruim pra pescar, meu amor. Bom, vocês puderam observar, eu coloquei a primeira estrofe da canção, né? Aparentemente, desconsiderando-se a licença poética, obviamente, por se tratar de um texto poético, quando nós lemos essas frases que estão aí, essas orações, frases, etc., nós percebemos que tem algo meio estranho. Elas parecem não estar conectadas entre si. É como se tivesse ali realmente um amontoado de frases, né? Palavras postas, frases postas, porém sem conexão alguma entre elas, né? Evidentemente, se você tiver curiosidade de conhecer o restante da canção, você vai ver que trata-se de um recurso utilizado pelos autores, justamente para mostrar, de uma forma inversa, para mostrar uma conversa entre dois namorados, através do telefone, e por eles estarem preocupados que a ficha ia cair ou não, se deu assim de uma maneira mais acelerada, parecendo que está tudo truncado. Entretanto, vamos analisar friamente como se fosse texto prosa, né? Tomando como esse preceito, nós vemos que está tudo muito desorganizado de maneira que não se conectam entre si. As frases elas não se conectam. E nesse ponto que eu queria chamar a atenção para a coesão textual, para a importância da coesão textual, que é responsável justamente por essa ligação, né, pela harmonia entre os elementos do texto. E assim, nós podemos definir coesão textual como sendo a relação, a conexão entre as palavras, expressões ou frases, e manifestada por elementos formais que assinalam um vínculo entre os componentes do texto. Essa coesão geralmente é marcada, né, por alguns elementos, e eu destaco aqui 4 grupos que são muito importantes para compor essa coesão textual. Então, número 1, palavras que retomam ou antecipam as outras, anafóricos e catafóricos. O grupo 2 são as elipses ou apagamentos, né, onde certas palavras ficam subentendidas. O terceiro, a expansão lexical, que evita principalmente as repetições desnecessárias, cansativas ao longo do texto. E finalizamos com os conectores, que são as palavras que fazem a costura entre as partes do texto. Vamos ver cada uma delas? Começamos então com os elementos anafóricos e catafóricos, né? O nome parece meio difícil, estranho, porém eles são bem simples de serem compreendidos. Tá? Vou começar expondo aí esse trechinho do conto Os Desastres de Sofia, de Clarice Lispector. Vou ler. Qualquer que tivesse sido seu trabalho anterior, ele o abandonara, mudara de profissão e passara pesadamente a ensinar no curso primário. Era tudo que sabíamos dele. O professor era grande, gordo e silencioso, de ombros contraídos. Então, eu assinalei aí nessas frases algumas passagens, né? Primeiramente, sublinhado, eu tenho alguns pronomes, né? Seu, ele, dele e o substantivo professor. Esses elementos que nós assinalamos, eles são chamados de elementos catafóricos. Por quê? Porque eles acabam antecipando a expressão referente a qual eles, obviamente, se relacionam, que é o substantivo professor. Tá? Então, quando a gente lê e se pergunta de quem que é o trabalho, quem é o ele,
sabíamos dele, quem é esse ele, nós imediatamente temos a resposta professor, que aparece posteriormente tudo isso ser falado. Então, quando a gente tem essa posição na frase, né, primeiro você anuncia através de pronomes e depois você revela quem é esse elemento, isso se chama elemento catafórico. Ele antecipa, né, o elemento referencial. Já o anafórico é o contrário, né? Primeiro aparece o elemento referencial e depois ele é substituído por pronomes ou até mesmo adjetivos ou substantivos, tá? No caso aqui, o elemento anafórico que eu destaquei foi trabalho anterior, que está sendo substituído pelo pronome o, né? Pronome que retoma. Quando você fala qualquer que tivesse sido o trabalho anterior, ele o abandonara, esse o é o trabalho, tá? Então isso é anafórico. O anafórico primeiro vem o referente, depois os pronomes ou expressões que vão substituí-lo, e no catafórico primeiro vem as expressões e depois o referente. Bom? Segundo grupo é composto pelas elipses. O que é uma elipse? Né? É um apagamento, é quando a gente tem ali uma palavra retirada da frase, da oração. No entanto, ela fica totalmente subentendida. Isso não prejudica absolutamente em nada a compreensão do texto. E a elipse, ela também serve para evitar repetição desnecessária, tá? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, ó. A alguns a vida oferece muito, a outros pouco. Subentendido aí que a vida oferece pouco, né? Então, para que eu vou repetir o mesmo verbo? Na sala de aula, apenas 5 ou 6 alunos. Nesse caso, na sala de aula, havia ou tinha, né? Ele fica subentendido. Esse recurso do uso da vírgula, ele fica um pouco mais, digamos assim, mais rebuscado. Tá? A língua portuguesa permite essas omissões, né? Permite que nós possamos entender o sentido sem estar expressamente colocado ali. Essa economia linguística, né? A cidade dormia, ninguém na rua. Mais uma vez, o verbo da segunda oração está subentendido. Ninguém estava na rua. Então, também é permitido isso na língua portuguesa sem comprometer nada na frase. A vida talvez fosse boa, não houvesse tanta tristeza. Nesse caso aqui, a conjunção ser, né, tá aí omitida entre as duas orações, né, também não prejudica absolutamente nada. Então, elipse é um recurso muito utilizado, valoriza o texto justamente por trazer um rebuscamento na linguagem sem a necessidade de expressar as coisas que estão mais óbvias. O terceiro grupo é o grupo de expansão lexical. Expansão, vamos expandir, né? E léxico é o vocabulário, então vamos expandir o vocabulário. E um recurso bastante utilizado seria a relação de sinonímia, né? Que são os usos de sinônimos, palavras que têm semelhanças entre si, né, em seus significados, e também a antonomásia, tá? Então, entre as relações de sinonímia, eu destaquei aqui o hiperônimo e o hipônimo, porque são peculiarmente diferentes, porém, representam bastante. Eles fazem, quando a gente escolhe uma palavra para colocar na nossa sentença, na nossa frase, isso diz muito sobre nossa direção argumentativa, isso diz muito, tá? E aqui eu coloquei 2 exemplos bastante simples, né? Então, eu tenho o hiperônimo, que seria um termo mais generalizante, algo mais abrangente, né? Hiper, grande. E o exemplo que eu dei foi flor. Então, flor é um hiperônimo, representa um grupo grande, uma categoria grande. E o hipônimo, que é um pouco mais específico, né? Hipo, menor, né? Mais específico, seria algum elemento que estaria dentro do grupo das flores, por exemplo, o rosa. Então, rosa é hipônimo de flor, tá? Já a antonomásia, ela tem uma relação de metonímia. Vocês vão estudar metonímia lá no nosso último capítulo, as figuras de linguagem, porém, de antemão a gente já sabe que metonímia representa uma substituição de algo, né? Sem ter que falar, o nome é substituído por algum termo, alguma colocação que ele tenha que faz referência direta a ele. Então, aqui eu coloquei 2 exemplos para ficarem bem fáceis para a gente entender essa relação de sinonímio e de antonomásia. Então, primeiro, lia muito toda espécie de livro. Os romances, então, nem se fala. Então, livro seria o hiperônimo, que é um termo maior, generalizante, e romance, que é um tipo, uma categoria de livro, seria um hipônimo, para não repetir a mesma coisa, tá?
No exemplo de antonomasia, eu tenho assim: a Cidade Luz foi atingida por terroristas nesta tarde. A Cidade Luz é como é conhecida a cidade de Paris. Então, é uma forma de você substituir o termo sem perder a referência a ele. E, finalmente, para a gente fechar essa relação, essa questão da coesão, né, os elementos de coesão, eu trago aqui para vocês os conectores, que são palavras ou expressões responsáveis pela concatenação, pela criação de relação entre segmentos de um texto. Então, os conectores, eles são de extrema importância porque eles têm funções específicas. Dependendo do conector que você usa, você vai ter um tipo de oração, vai ter uma relação de sentido ali. Então, é muito importante conhecê-los. Na apostila de vocês têm uma tabela grande com todas as funções e os principais conectores e vocês podem ver qual a relação que eles estabelecem dentro de uma oração. Tá? Quando se escreve, é preciso usar o conector adequado justamente por conta da direção argumentativa. Tá? Olha esse exemplo que está aí. Ó. Esse ano a chuva não foi abundante, mas as colheitas foram boas. Então, nós temos aí uma relação importante, né? Ó, embora não tenha sido boa, não tenha sido abundante, a colheita foi boa. Se nós trocássemos esse conector por outro, por exemplo, portanto, porque a relação muda, né? Ó, esse ano a chuva não foi abundante porque a colheita não foi boa. Fica até esquisito, muda totalmente o sentido da oração que você queria expressar ali. Então, é importante ficar de olho nos conectores, saber qual é a relação que eles expressam e assim poder utilizar de maneira correta. Então, retomando, coesão textual está intimamente ligada à parte estrutural e essa relação de ligação, conexão, estabelecimento de harmonia entre as partes que compõem o texto. Aquela textualidade que a gente falou na aula passada precisa ter coesão, tá? Segundo elemento tão importante quanto coesão é a coerência. Na verdade, eles andam intimamente ligados, de mãos dadas, é importante ter atenção a esses dois. E a coerência, eu vou começar instigando vocês com esses dois textinhos. Observa o primeiro, ó. A ONU apresentou hoje a primeira universidade global em linhas de matrícula gratuita, com a qual trata de impulsionar o acesso à educação superior dos estudantes das regiões menos desenvolvidas do mundo. Os únicos gastos para os alunos são uma matrícula que varia entre 15 e 50 dólares, dependendo do país, e 10 a 100 dólares por cada exame. Pelo menos a gente vai ficar estranhando a relação que existe entre uma parte e outra desse texto, não vai não? Vamos ao segundo, ver se também temos essa mesma sensação. Foram observadas primeiras propagações do vírus na população de países situados fora do continente americano, assinalou o diretor-geral adjunto da OMS, citando o Reino Unido, o Japão e a Austrália, além do Chile, na América do Sul. Também não é de se estranhar isso? Como é que pode, né? No primeiro texto ele fala que é uma universidade de matrícula gratuita e mais abaixo ele diz que é cobrada uma taxa de matrícula. No segundo, ele diz que seria a primeira manifestação fora do continente americano e assinala alguns países que são realmente fora do continente americano e o Chile, como se o Chile não pertencesse ao continente americano. Então, essa relação de estranhamento com relação ao significado global do texto é o que a gente tem como coerência textual. Tá? A coerência textual é justamente responsável pelo sentido, pela semântica do texto. Então, quando a gente tem uma relação de estranhamento com relação ao que foi lido, isso mostra que existe problema de coerência, tá? Então, só definindo para vocês, coerência textual é a relação que se estabelece entre as partes do texto, permitindo que todas sejam interpretadas dentro de um único sentido. Então, não pode haver esse estranhamento de maneira alguma, tá? E a coerência textual, geralmente ela pode acontecer de maneira intratextual ou interna, ou seja, dentro da própria esfera do texto, ali dentro do trechinho que você leu, ou de maneira extratextual ou externa, incoerente com relação ao que está fora, ao universo de fora, à realidade de fora. Então, aqueles dois exemplos que nós vimos, eles trazem isso, mas esses aqui também. Vou ler com vocês, ó.
Problema de coerência interna. Vou escrever minha autobiografia antes que alguém o faça. Você para e pensa, nossa, a autobiografia já é da pessoa. Como é que alguém pode escrever a autobiografia de outra pessoa? Então é errado. Pode escrever a biografia, mas a autobiografia não dá. Então essa falha na colocação da palavra equivocada gerou um problema de coerência interna. Tá? Já o segundo exemplo é um pouquinho diferente. Olha só, Portugal, jardim plantado à beira do Pacífico. Quem não conhece geografia pode até achar que está correto. Só que para quem conhece, sabe que está errado. Geograficamente, não é a beira do Pacífico, é a beira do Atlântico. Então, esse problema aí é de coerência externa. Fora do texto, já está errado. Não está só no universo do texto, também fora dele. Tá? Naqueles dois exemplos anteriores, o primeiro que fala de gratuito, depois tira a gratuidade, isso é falta de coerência interna, né? Já o segundo, que coloca o Chile como não pertencente à América, ao continente americano, coerência externa. Bom? E para finalizar, a gente tem que entender também que, como nós temos diferentes tipos de texto, nós também temos diferentes tipos de coerência. Né? Então, essa coerência, esses níveis, que a gente chama de níveis de coerência, eles podem acontecer em várias esferas. Então, a gente tem, por exemplo, a coerência narrativa, que é quando você tem algum problema com a lógica e as partes da narrativa, de contar uma história, né? Falta algum elemento, falta alguma coisa que ficou pendente ali. Coerência argumentativa é quando as relações de implicação ou de adequação se estabelecem entre certos pressupostos ou afirmações explícitas colocadas no texto e as conclusões tiradas dele são totalmente diferentes. Então, é aquela falha argumentativa. Você diz, enfim, falha de argumentação é problema de coerência argumentativa. Coerência figurativa, né? O que é uma figura? É um elemento, né, que se manifesta ali. Então, quando a gente não tem esse elemento combinando com toda a parte do texto em si, é falha de coerência figurativa. Isso pode acontecer, gente, por exemplo, acontece muito em vídeo, né? Você tem lá um filme e de repente aparece um elemento que não tinha nada a ver com aquela cena, foi sem querer deixado ali, né? Enfim, quando acontece alguma coisa dessa natureza e aparece para as pessoas que estão assistindo, denota justamente a falha de coerência figurativa. Coerência temporal, que diz respeito ao tempo mesmo em si, né? Dia no momento, depois já é noite, ou a sequência lógica dos fatos com relação ao tempo também não estão adequadas. Coerência espacial diz respeito à compatibilidade entre os enunciados do ponto de vista da localização no espaço. O espaço seria o local mesmo, tá? Onde aquilo está sendo colocado. Então, os cenários, tudo isso tem que estar em harmonia com relação ao restante da história, senão fica feio. E, finalmente, a coerência linguística, que vocês vão poder ter oportunidade de ver nas semanas seguintes em variação linguística, diz respeito à compatibilidade com relação às variantes linguísticas escolhidas no nível do texto, do vocabulário, tá? Então, é aquilo, né? Adaptar a fala ao momento ou à situação, né? Muito mais a situação, e isso é bastante importante se tratando de harmonia do texto, tá? Então, para garantir aquele texto legal, bem estruturado, bem compreensível, é preciso que você trabalhe tanto coesão como coerência juntos, tá? Não pode pensar apenas em um. No material de vocês têm muito mais informações, tem curiosidades ali, tem leitura complementar, então eu peço que vocês leiam os materiais, façam as atividades da aula para que tudo fique bem explicadinho e a gente se vê na próxima semana. Tchau!